Guerreira, guerreiro, muito obrigado. Mais um bloco aqui com o professor William II. Meus sinceros agradecimentos e minhas honrarias a você, tá bom? Tá perto da gente terminar nossa disciplina. Mas vamos que vamos. De novo, só quero ajudar vocês. Inclusive, pessoal, não custa nada lembrar aí, não sou youtuber, não sou blogueiro, não vivo disso. Quer dizer, vivo da aula, mas não do que o YouTube me remunera. Mas dá o like aí se gostou, tá? A gente tem um esforçozinho aí, a gente se sente prestigiado. Se tem algum comentário, algum impropério que o professor falou, corrige, coloca aí nos comentários sem problema nenhum. Ajuda esse professor a produzir um material cada vez melhor. Galera, dito isso, tomando aí uns 40 segundos do tempo precioso de vocês, vamos que vamos. E aí, diferença entre reclusão e detenção. Professor, e aí? Galera, basicamente a questão do regime inicial, porque cabe regime inicial fechado na reclusão. Ah, professor, na detenção não cabe fechado, né? Não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que o regime inicial será semi-aberto ou aberto. Não disse que não pode ter o fechado. Até porque lá na detenção pode ter regressão de regime, se for o caso, tá? Então cuidado, cuidado. Não pressupõe aquilo que não foi dito. Pesquise. E aí, professor? Então vamos lá. Nos dois são penas privativas de liberdade, os dois estão previstas para crimes, os dois colocam o indivíduo ali isolado da sociedade, com rigor penitenciário, com grade, com vigia, com tudo. Tá bom, professor, mas na detenção, regime inicial ou será semiaberto ou aberto. Já na reclusão, eu também tenho a possibilidade de um início já em regime fechado. Ótimo. Segunda coisa, pessoal, é que por força do Código Penal em seu artigo 69, se um cidadão cometer lá vários crimes, sejam eles ali em conjunto ou separadamente, isoladamente, vamos supor que o cidadão praticou um roubo e 2, 3 anos depois cometeu um homicídio, até já preso por conta do roubo, vamos supor. Então são dois crimes distintos. Agora, vamos supor que foram aplicadas as penas ao mesmo tempo. Ou mesmo, já está aplicando ali a detenção, mas agora tem uma de reclusão. O que é que se faz, professor? Por força do Código Penal, primeiro se cumpre a reclusão, tá? Depois vai para a detenção. Na prática, se soma tudo. Mas, em tese, se eu tenho ali duas penas, uma de reclusão e uma de detenção, primeiro cumpre a de reclusão, depois vai para a de detenção. Por quê, professor? Até porque a reclusão é mais grave, vai ter um regime mais gravoso, etc. A reclusão pode acontecer, pode ser motivo para a perda de pátrio poder. Quando a gente olha tanto o Código Penal quanto o ECA, lembrem, não é todos os crimes que o pai ou a mãe criminosa ou criminoso vai perder o pátrio poder. Apenas os crimes punidos com reclusão cometidos contra alguém da família, tá? Seja o descendente, seja a mãe, por exemplo, ali na Maria da Penha, tá? Então, um crime contra alguém da família, mas de detenção, já não gera a perda do pátrio poder, só de reclusão, tá? Está lá no artigo 92, inciso 2 do Código Penal. No caso de conversão em medida de segurança, a reclusão exige, via de regra, a internação, se pressupõe um grau maior de periculosidade, tá? Até se discute se isso é uma presunção absoluta relativa. Eu acompanho ali o professor Kleber Masson, professor Kleber Masson, dizer que, olha, cabe prova em contrário, tá? Mas em tese vai para internação. Outra coisa, na detenção, normalmente nós vamos ali para um tratamento ambulatorial, tá? Em caso de reclusão, é possível também ter interceptação telefônica. Lembro a vocês, inquérito policial. Não tenho outra maneira de produzir aquela prova. Vou pedir ao juiz a quebra do sigilo.
Não, professor, a quebra do sigilo é só olhar ali, nem precisa mais o juiz se manifestar toda a vida. Por exemplo, a CPI pode pedir lá para ti a quebra do sigilo lá do telefone do investigado. Massa, legal, você está acompanhando bem. A questão é a interceptação propriamente dita. É quando eu tenho um terceiro, né, que com ou sem o consentimento de um dos interlocutores, grava o que está sendo falado ali naquele momento. Nós temos uma lei específica, 9296, inclusive alterada pelo pacote anticrime, que a gente já abordou, né? Trazendo uma alteração significativa, que foi a possibilidade da interceptação ambiental, né? Não vou chover no molhado, quem quiser tem os vídeos aí gravados do pacote anticrime ainda para vocês assistirem. Então, cuidado. Interceptação telefônica só vai caber quando for realmente ali a última saída, né? Além do mais, apenas para crimes puníveis com reclusão. Professor, se no correr ali das investigações surge um crime de detenção, tá bem, a gente pode usar ali, entre aspas, né, prova emprestada para punir aquela detenção, mas eu não posso argumentar, pedir, o juiz não pode liberar se as investigações estão sendo sobre um crime de detenção, tá? Punido com detenção. Além do mais, vamos lá. A pena base no mínimo legal. A aplicação de regime mais grave. Galera, lembra do 59 que a gente leu no bloco passado? Circunstâncias judiciais. Então, não custa nada lembrar aqui para vocês a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Convenhamos, são 8 situações que só o comportamento da vítima eu não posso piorar a situação ali do apenado, tá? Aí vamos lá, estamos na primeira fase da dosimetria da pena. Eu vou olhar para essas circunstâncias. Se favoráveis, então eu vou colocar mais perto ali do mínimo. Se desfavoráveis, eu vou colocar ali mais perto do máximo. Tá, professor. Até aí eu entendi, mas o que é que tem a ver com o estabelecimento da aplicação inicial de um regime de privativa de liberdade? Pois é, o que é que acontece? Tem gente que usa das circunstâncias judiciais para aplicar um regime mais gravoso do que os elementos objetivos. Já falei deles. A questão da reincidência, a questão do tempo de pena, tá? Esses são objetivos. Então vamos supor, o cidadão foi lá, pegou uma pena de reclusão de 6 anos. Tá. Não é reincidente. Beleza, professor. Em tese, esse regime seria o semiaberto. Aí o juiz vai lá e diz, mas as circunstâncias são graves, ele vai para o fechado. Aí eu pergunto a vocês, faz algum sentido o juiz usar as circunstâncias judiciais, as mesmas 8, e aplicar uma pena, no mínimo, uma pena base, no mínimo legal, e depois usar essas mesmas 8 circunstâncias e pedir um regime mais grave? Não faz sentido, né? Pois é. Então, galera, o professor Kleber Masson lembra isso pra gente. O juiz que usou as circunstâncias judiciais lá do 59 caput para aplicar uma pena base no mínimo legal, não poderá utilizar as mesmas circunstâncias para piorar o regime, colocar o apenado no regime mais gravoso, tá bom? Inclusive, súmula 440 do STJ vai nesse sentido. Tem críticos a isso, professor? Tem. Eles vão entender que são fases independentes, que ele já usou ali uma parcimônia para diminuir o quantum penal, mas que na hora de ele aplicar a pena, ele tem que olhar também para
como que a sociedade vai se sentir. E nesse sentido, pessoal, salvo engano, professor Damaso, vai nesse sentido, capês. E aí, olha, são fases distintas, o juiz pode usar as circunstâncias lá para pegar uma pena menor, mas colocar um regime mais grave aqui, para que a sociedade se sinta protegida. Convenhamos, com todo respeito, as circunstâncias são as mesmas. São 8 quesitos previstos no capítulo de 59. Como é que no mesmo processo elas são ótimas para você pegar um mínimo de pena base e ao mesmo tempo justifica colocar um regime mais grave. Na minha modesta opinião, me alinho com o professor Renato Brasileiro, me alinho com o professor Kleber Masson, Rogério Sanches, no intuito de dizer, olha, não faz nenhum sentido. Além do mais, pessoal, para encerrar esse terceiro bloco, modificação do regime inicial pelo juiz de execução. Então, galera, o juiz de execução pode discordar do juiz. Olha que eu não estou falando no exercício, tá? Pode discordar do juiz e aplicar um regime diferente daquele previsto. Galera, polêmica, tá? Nós vamos ter aí duas correntes. Uma primeira corrente vai dizer que trata-se de coisa julgada, material. O juiz de execução só tem que cumprir o que está ali. Ponto. Acontece que tem ganhado força, inclusive o professor Kleber Masson vai nesse sentido. Ele vai dizer que é o seguinte, ó, o juiz de execução é tão juiz quanto o juiz que vai aplicar a pena. Então, se ele olha e notou que houve um erro, né? O erro do estagiário, professor, foi o estagiário. Sempre é do estagiário. E aí, professor? Então, vamos supor, o cidadão lá era primário. Então, o fulano foi condenado, era primário. Além do mais, ele pegou uma pena de 3 anos de reclusão, tudo bem, mas pegou 3 anos. E aí, ele tem uma pena base no mínimo. E o juiz colocou ele no regime fechado. Pode isso, Arnaldo? O juiz vai olhar e vai com o juiz da execução compactuar com a ilegalidade. Muitas vezes cometido pelo famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Pegou lá um outro caso já julgado, mudou ali os números, esqueceu de mudar o fechado. Igual a petição que a gente vê direto por aí, né? O senhora, não sei quem lá, o senhor Maria, com todo respeito aos que fazem a opção por um gênero distinto daquele seu de nascimento, temos que respeitar. Mas não é isso que foi o caso, né, professor? Foi erro mesmo, escrito. Tá. Aí, sinceramente, o juiz da execução, vendo um erro desse, vai ficar calado? Vai fechar os olhos? Não, né, professor? Então, nesse caso aqui, se ele é primário, menos ou até igual a 4 anos, e uma pena base no mínimo, que quer dizer que ele tem circunstâncias favoráveis, tinha que ser um regime aberto. Então, o juiz da execução poderia fazer a modificação e já aplicar no regime aberto. Essa é a doutrina que me filiu e que tem sido majoritária, tá? Acontece que tem um limite, segundo nossos tribunais superiores. O juiz da execução pode alterar o regime se ele notar ali algum erro, desde que não prejudique o réu. Até porque, se o MP se sentiu contrariado num regime aberto, vamos supor que agora o juiz deu um aberto, mas foi uma reclusão com 9 anos e o cara já era reincidente. Tá, isso aqui era para ser fechado, né, professor? Sim, mas o MP olhou isso, viu que o juiz botou aberto, não recorreu, precluiu, vamos aplicar do jeito que tá. Então, indúbio pro réu. E a prévia execução da pena mais grave, eu lembro a vocês que, inclusive, a gente já falou, se aplica reclusão antes da detenção e, claro, nós também vamos aplicar as penas maiores
antes das menores, tá bom? Então, prévia execução das penas mais graves. Beleza, pessoal? A gente excedeu aí mais um pouquinho, quase 15 minutos nesse bloco, mas espero ter contribuído com vocês. Bebe uma água, estire as costas aí, faz um alongamento que a gente ainda tem mais aula.